Pronto, para iniciar eu gostaria de me apresentar, me chamo Larissa, sou diretora de comunicação da LACAS, né? Gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor em nome da Liga, que está realizando essa aula, e que tem como tema anestesia, intubação e monitorização em procedimentos cirúrgicos. Vou falar um pouquinho sobre as atribuições do Dr. Gilielson. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em Saúde da Família pela Universidade Federal de Pernambuco, residência médica em Anestesiologia pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, mestrado em Saúde e Sociedade pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina e atualmente é professor de anestesiologia e coordenador do curso de medicina da Faculdade Nova Esperança de Mossoró e médico anestesiologista na Clínica de Anestesiologia de Mossoró. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade, pela contribuição com a Liga. Então, boa noite, pessoal. Gostaria inicialmente de agradecer o convite e vou projetar aqui a apresentação. Pronto, apareceu para vocês? Apareceu sim, professor. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a intubação e monitorização em anestesia geral. Inicialmente, a gente precisa saber o que é uma via aérea uma via aérea para o manejo da via aérea no paciente. Nesse caso, pela definição, uma via aérea definitiva vai ser quando temos um tubo colocado na traqueia e que vai ter um CAF e um balão insuflado. Então, pode ser um tubo orotraqueal ou pode ser um traqueóstomo, já que o traqueóstomo também vai ter o balonete e vai funcionar como um dispositivo para assegurar a oxigenação do corpo humano. Dessa forma, a gente deve entender que em algumas situações é possível ventilar e proteger a via aérea de possíveis aspirações de secreções. É por conta disso que temos diferentes formas para manipular a via aérea de um paciente. Temos algumas mais básicas, que nesse caso não correspondem à via aérea definitiva, são apenas para ofertar o oxigênio, em que vamos ter diferentes formas. Vamos ter através da cânula nasal, porém a cânula nasal vai ter um pequeno fluxo de oxigênio. Não dá para ofertar grandes quantidades, porque uma boa parte acaba se desperdiçando pelo ambiente, já que pelo fluxo do catéter pode ser administrado até um máximo de 4 litros por minuto. E estima-se que cada litro vai aumentar a FO2, que é a concentração de oxigênio dos gases respiratórios, em torno de 4%. Então, se no ambiente a gente tem 21% de oxigênio, com o catéter de oxigênio, a gente pode colocar 4 litros, então 4 vezes 4, 16. Então, a gente pode ofertar até 37% de FO2, o que já garante uma oxigenação adequada para alguns pacientes. Porém, em outras situações, a gente vai ter que utilizar outros dispositivos, já que apenas 4 litros de oxigênio não vai ser satisfatório para garantir a oxigenação. Dessa forma, a gente tem as máscaras de diferentes formas. Temos a máscara simples, que é aquela que não possui reservatório. Dessa, podemos ofertar um fluxo de até 5 a 8 litros por minuto. E vamos ter também a máscara com reservatório, em que vamos inspirar o oxigênio e vai preencher o reservatório, em seguida vai
para os pulmões e, consequentemente, não tem tanto refluxo como tem na máscara simples. Deixa eu só passar aqui, que aqui vocês vão entender melhor que na máscara reservatório pode ter uma válvula que vai impedir o retorno das concentrações de CO2 para os pulmões, devido a essa válvula unidirecional, em que temos o ar entrando, o oxigênio entrando e o CO2 saindo. Diferentemente dessa outra máscara, que não tem o reservatório e, consequentemente, pode haver dispersão dos gases. E temos também a máscara de Venturi, em que vamos ter diferentes ofertas de oxigênio, sendo que cada coloração dessa vai corresponder a um FO2 diferente, ou seja, podemos ofertar de acordo com a necessidade do paciente. E um ponto importante é que a quantidade de oxigênio na máscara de reservatório é uma das maiores, já que podemos ofertar até 15 litros por minuto. Atualmente, é a forma de ofertar oxigênio com a maior quantidade de oxigênio puro, consequentemente, vai garantir uma melhor oxigenação. Já na Venturi, essa FO2 vai ser fixa e pode variar desde 24% até 50%. E vamos ter a intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal, devemos observar alguns parâmetros importantes. O primeiro é que a manipulação com o laringoscópio, como vemos aqui nessa imagem, não deve exceder 30 segundos, já que as medicações geralmente têm um curto efeito e é preciso ter o controle adequado da via aérea do paciente. Vai proteger tanto contra aspirações de secreções, já que com a manipulação da via aérea podem passar secreções do estômago para os pulmões, se não tiver um cuidado adequado, e vai possibilitar elevadas concentrações de oxigênio. Além disso, permite a aspiração da traqueia para possíveis secreções, por exemplo, pacientes com doenças respiratórias podem necessitar de uma aspiração traqueal. E através do próprio tubo, a gente pode aspirar essas secreções. E se, porventura, o paciente não tiver um acesso periférico, também podemos administrar algumas medicações diretamente pelo tubo, que são a naloxona. A naloxona é uma droga principalmente para a reversão de opioides, como o fentanil. Temos também a epinefrina, que é usada na parada cardiorrespiratória. Também temos a lidocaína e a atropina, que é usada bastante para bradicardias. E temos um mnemônico através dessa sigla nela, né? N de naloxona, E de epinefrina, L de lidocaína e A de atropina. Porém, vamos precisar de uma dose maior do que se fosse administrada por via venosa, já que acaba uma parte dessa medicação se dispersando de forma errática e acaba não tendo o mesmo efeito que por via venosa. Antes de realizar a manipulação da via aérea, a gente deve realizar algumas manobras para avaliar se o paciente tem uma possível via aérea difícil. Algumas delas são a distâncias interincisivos, que a gente pede para o paciente abrir a boca. O ideal é que essa distância seja de pelo menos 3 centímetros. A gente avalia também o comprimento dos incisivos superiores, já que pode dificultar a laringoscopia se os incisivos forem mais longos. A gente avalia também o palato, que o ideal é que não tenha um palato tão estreito, seja um palato mais alargado. E pedimos também que seja realizada a protusão voluntária da mandíbula. Essa parte da mandíbula ultrapassar a linha do maxilar. Quando o paciente consegue fazer essa manobra, indica que tem uma boa mobilidade das estruturas e, consequentemente, a intubação possa ser
que não seja tão difícil. E uma outra forma de avaliar é através do malampate. Para avaliar o malampate, a gente pede para o paciente abrir a boca e colocar a língua para fora. A partir daí, a gente observa as estruturas glóticas. No malampate 1, vai ser aquele que a gente observa todas as estruturas, palato duro, palato mole e a úvula por completo. Já no malampate 2, a gente não vê a úvula de forma incompleta. No malampate 3, vemos palato duro e palato mole, e no malampate 4, a gente vê apenas o palato duro, sendo que o malampate 4 vai ser considerada uma possível via aérea difícil. Além disso, avaliamos o comprimento e largura do pescoço e também realizamos movimentações de flexão e extensão, para observar se o paciente tem uma boa mobilidade cervical, que também vai ser um parâmetro para a via aérea difícil, quando o paciente tem um pescoço rígido. Então, eu já citei alguns preditores, mas eu vou citar aqui mais alguns. O primeiro, para ter uma laringoscopia difícil, podemos citar a abertura da boca limitada, que são aquelas pessoas que têm uma abertura menor do que 3 centímetros, quando a protusão mandibular vai estar limitada, um palato arqueado, já que pode dificultar a laringoscopia, a distância tibiomentoniana reduzida, em outras palavras, aquelas pessoas que têm o pescoço curto, teste de Malampate 3 ou 4, complacência submandibular diminuída e distância externomentoniana reduzida. Além disso, pessoas que têm extensão cervical limitada, ou seja, não conseguem estender e flexionar o pescoço, e também pessoas que têm a circunferência cervical aumentada. E, por sua vez, temos também os preditores para uma ventilação difícil sob máscara facial. Aqui são basicamente condições anatômicas da face, como, por exemplo, presença de barba, ausência de dentes e história de ronco, e também temos outros pontos importantes, que são índice de massa corporal maior do que 26, ou seja, pacientes com maior grau de obesidade, e a idade maior do que 55 anos. Aqui, esses preditores são para quando vamos ventilar o paciente através de máscara. Pessoas com barba acabam dificultando um pouco a adesão da máscara à face. Consequentemente, vamos ter algum escape de ar nas extremidades. A ausência de dentes também dificulta, porque a boca acaba se fechando mais se o paciente estiver com algum grau de relaxamento. Consequentemente, o ar não consegue passar pelas estruturas. Temos algumas manobras importantes para a abertura de vias aéreas. Uma delas é colocar os polegares ao redor da boca e elevar a região mentoniana. E temos também essa outra, que é com os dedos através do mento. O ideal é, sempre que possível, pré-oxigenar o paciente. Com uma pessoa, vamos ter uma das mãos na máscara e outra na bolsa de reservatório, ou ambu, para ventilar o paciente. Com apenas uma pessoa, acaba sendo mais difícil, já que a pessoa vai precisar tanto acoplar a máscara como ventilar, o que acaba se tornando menos eficaz, pois pode apresentar escape de oxigênio nessa região, se não houver uma fixação adequada. Diferentemente de quando temos duas pessoas, em que uma pessoa fica segurando a máscara dos dois lados e a outra pessoa fica responsável pela ventilação. Consequentemente, acaba sendo mais fácil e também eficaz. Aqui, mostrando mais detalhado a visão, a gente vai fazer esse C ao redor da máscara e o E com os 3 dedos lá na mandíbula. Isso para uma pessoa.
Se estiver com as duas mãos disponíveis, a gente acaba fazendo dos dois lados. Consequentemente, vamos ter a vedação tanto do lado direito como do lado esquerdo, diferentemente de apenas uma mão, que vai ter a vedação apenas por um lado. Também temos essa outra forma de duas mãos, em que a gente coloca os polegares nessa posição, ao lado, e coloca os outros 4 dedos no ângulo da mandíbula. E uma outra forma importante para ajudar em possíveis pacientes com ventilação difícil é o uso da cânula de Guedel. Aqui, sim. Tentar passar aqui o vídeo. Esse. Pronto, agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o tamanho da cânula de Guedel. A gente vai medir lá da rima do lábio, rima labial, até o ângulo da mandíbula. Aqui, como a gente observa, a cânula de Guedel não atinge totalmente a mandíbula, consequentemente, vai estar pequena para esse paciente. Na sequência, vamos pegar uma outra de tamanho maior. Aqui já consegue atingir de forma adequada. Consequentemente, vai ser o tamanho adequado para esse paciente. Então, vamos curvar a cânula de Guedel para a região do nariz, introduzimos metade e, na sequência, giramos. E então, terminamos de introduzir. Isso vai ajudar bastante na ventilação do paciente, pois evita a queda de língua, fechando essa via aérea. Consequentemente, os pulmões irão se expandir de forma mais adequada. Um outro ponto importante é o posicionamento. Sempre que possível, utilizar lençóis ou coxins na região occipital do paciente. Isso é importante porque vamos alinhar os eixos e, consequentemente, facilitar a intubação. Vamos ter 3 eixos: o eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo. Anatomicamente, esses eixos estão desalinhados, o que pode dificultar a intubação. Para isso, a gente, com o auxílio de um coxim na região occipital, acaba fazendo com que esses eixos se aproximem mais. Então, aqui os eixos vão acabar ficando mais próximos ao alinhamento. E se a gente estender um pouco o pescoço, acaba alinhando os 3 eixos e, consequentemente, facilitando ainda mais a intubação. Por isso, sempre que possível, a gente vai vai utilizar os coxins e também utilizar a extensão cervical. Sendo que, se for um paciente que tenha uma possível lesão de coluna ou lesões extensas de cabeça e pescoço, nem sempre vai ser possível realizar essa extensão. Então, a gente acaba utilizando apenas o coxim nesses pacientes. Já podemos ter um certo grau de melhora para posicionar o paciente e, consequentemente, alinhar esses eixos.
Então, o que eu vou precisar para entubar o paciente? O primeiro é realizar a monitorização, através de monitor cardíaco, oximetria e também pressão arterial não invasiva. Isso é importante porque a gente vai verificar o ritmo cardíaco e a saturação de oxigênio e, consequentemente, a pressão arterial, já que determinadas drogas acabam fazendo com que o paciente tenha queda dos níveis pressóricos. Também devemos ter paramentação completa para toda a equipe, desde máscaras, óculos e luvas. Devemos ter um carrinho de parada próximo com desfibrilador e também drogas para uma possível parada cardiorrespiratória. Acesso venoso para a administração das medicações, seja sedativos e bloqueadores neuromusculares. Máscara facial, ambu e oxigênio, já que vamos pré-oxigenar esse paciente por pelo menos 5 minutos. E devemos testar o material para aspiração com vácuo, para aspirar possíveis secreções das vias aéreas do paciente. Além disso, testar o material, laringoscópio, tubo orotraqueal e também, se for utilizar fio-guia, ter um presente no local, testar o tubo orotraqueal e posicionar adequadamente o paciente. Consequentemente, após testar todo o material e preparar as medicações, a gente vai pré-oxigenar o paciente. Uma das técnicas mais utilizadas para a intubação é a técnica de sequência rápida. Nela, a gente vai utilizar o menor tempo possível para manipular a via aérea. Dessa forma, a gente vai evitar que o paciente fique, de certa forma, com a via aérea desprotegida. E vamos assegurar e fornecer condições adequadas tanto para a laringoscopia, como também para a intubação orotraqueal. Dessa forma, a gente vai assegurar que em torno de 30 a 60 segundos após a administração das medicações, já tenha a perda dos reflexos. E, consequentemente, a gente vai ter uma melhora do grau de relaxamento e, consequentemente, vamos conseguir realizar a intubação. Então, a gente vai utilizar a pré-oxigenação inicialmente. Devemos ter cuidados se o paciente estiver com o estômago cheio. A gente vai evitar que a gente ventile esse paciente, já que a ventilação pode fazer com que tenha um regurgitamento de secreções. E vamos administrar as medicações, desde a analgesia e sedação e também os bloqueadores neuromusculares. Sendo que, inicialmente, a gente vai preparar toda a sequência de acordo com a necessidade do paciente. Então, vamos, inicialmente, preparar os equipamentos em torno de 10 minutos previamente, e, na sequência, a gente vai, enquanto isso, vamos pré-oxigenar. Até que, em determinado momento, em torno de 2 minutos, a gente vai aplicar algumas medicações para, então, ter a indução e também paralisia. E, consequentemente, a gente vai posicionar, passar o tubo orotraqueal e também checar o manejo pós-intubação, ou seja, averiguar se o paciente foi realmente intubado. Se a gente for olhar, desde a administração da medicação até a intubação, devemos utilizar no máximo 60 segundos. Por isso que devemos utilizar drogas que tenham uma ação mais rápida. Para isso, vamos ter diferentes classes de medicações. Desde as medicações analgésicas, em que as principais são os opioides, como, por exemplo, fentanil e alfentanil, e vamos ter também os sedativos. Os sedativos, vamos ter vários representantes, desde o midazolam, que é o mais recorrente encontrado nos ambientes hospitalares, SAMU e UPAs,
E também temos outros representantes, como etomidato, propofol, tiopental e também cetamina. Não é o objetivo de hoje detalhar todas essas medicações, mas cada uma tem suas propriedades farmacológicas específicas. Por exemplo, o etomidato é uma droga bastante cardioestabilizadora, ou seja, o paciente não tem grandes repercussões à sua administração, não vai ter tanta redução da pressão arterial como pode ocorrer com midazolam, propofol e tiopental. E temos também a acetamina, que também é uma droga bastante útil, já que não altera tanto os níveis pressóricos. E vamos ter o uso de bloqueadores neuromusculares. Na sequência rápida, os mais utilizados são succinilcolina e rocurônio. Porém, a gente tem também outros representantes, como o vecurônio e também o atracúrio. Esses últimos, vecurônio e atracúrio, são mais utilizados na anestesia geral do que na intubação em pronto-socorro. E durante a laringoscopia, a gente pode observar algumas estruturas importantes, desde o posicionamento da lâmina do laringoscópio, vemos também a epigote e as cordas vocais. Além disso, as aritenoides, e aqui na região mais inferior, vamos observar o esôfago. O que a gente vai procurar durante a intubação é essa região aqui, que é chamada de glote. O ideal é observar bem as cordas vocais, que essas estruturas mais esbranquiçadas, que são bem visualizadas durante a laringoscopia. Aqui, nessa imagem, a gente observa todas as estruturas com detalhes, que é uma forma mais fácil de intubar o paciente. E vamos ter também uma classificação com base nessas estruturas que visualizamos durante a laringoscopia. Essa classificação é chamada classificação de Cormack e Lehane. E vamos utilizar as estruturas visualizadas durante a laringoscopia. Vamos ter a classe 1, que é aquela que eu tinha falado anteriormente, em que vamos visualizar todas as estruturas. Aqui embaixo também temos um esquema para demonstrar as estruturas. No grau 2, vamos ter apenas uma parte das pregas vocais, e na parte 3, vemos apenas a epigote, ou talvez um pouco das estruturas da glote. E já na classe 4, são aquelas pessoas que têm realmente uma intubação difícil, já que não vemos nem mesmo a epigote, a gente vai ter que pensar em outras estratégias, já que esse paciente vai ser considerado como uma via aérea difícil. Para isso, a gente pode utilizar, por exemplo, um videolaringoscópio para tentar encontrar a epigote. Vou também mostrar um vídeo para exemplificar como é realizada a intubação. Então, o primeiro passo vai ser checar todo o material. Desde o tubo com balonete, para saber se o CAF está funcionando, e também a lâmina do laringoscópio e também observar todo o material. Consequentemente, a gente vai abrir a boca do paciente e vamos colocar a lâmina do laringoscópio na região mais à direita. Então, a gente vai entrar com a lâmina até visualizar a epiglote. Então, a gente vai fazer um movimento para frente e para baixo, e, consequentemente, vamos expor
as cordas vocais. E então vamos colocar o tubo orotraqueal. Em seguida, vamos insuflar o balonete. E então fazer o teste ventilando o paciente. A gente inicialmente vai fazer a ausculta nos ápices e nas bases, e também no estômago. O ideal é sempre começar pelo estômago, já que se houver gases através da ventilação, indica que o paciente não está entubado. E também devemos observar se estiver seletivo, ou seja, no hemitórax esquerdo não apresentar ausculta, foi porque houve uma seletivação do tubo orotraqueal. Consequentemente, vamos desinsuflar e insuflar o tubo novamente. E em seguida fazemos a ausculta e vemos em todos os locais do pulmão. Para a escolha do tubo traqueal, temos algumas opções. Para os adultos, a gente vai olhar para a altura do paciente. Os homens, por ter uma altura maior, eles vão precisar de um tubo maior, em torno de 7,5 até 9. Diferentemente das mulheres, em que utilizamos tubos em torno de 7 até 7,5. Já para as crianças, tem essa tabela aqui que ele mostra de acordo com a idade, sendo que prematuros, a gente precisa saber que é em torno de 2,5 e 3, recém-nascido 3, e entre 1 mês e 12 meses pode ser o 3,5 até o 4. E entre 1 ano até chegar nos dois anos, vamos usar o 4 ou o 4,5. A partir daí, dos 4 anos, a gente pode utilizar de acordo com essa fórmula, que é o tamanho que a gente vai utilizar do tubo, é igual à idade, dividido por 4, mais 4. Então, se é uma criança de 6 anos, 6 dividido por 4, 1,5. 1 mais 4, 5,5. Então, a gente pode utilizar um 5,5, mas o ideal é sempre ter um tubo menor, já que podemos ter crianças com via aérea um pouco diferenciada e, consequentemente, o tubo pode precisar de um tubo menor para essa criança. Um outro exemplo para vocês lembrarem, uma criança de 8 anos. 8 dividido por 4, 2, 2 mais 4, 6. Então, o tubo seria o 6, o ideal. E para saber o tamanho da lâmina, a gente utiliza a divisão do tamanho do tubo por 2. Então, se é um tubo 6, 6 dividido por 2, 3. Se é um tubo 5, 5 dividido por 2, 2,5. Porém, as lâminas do laringoscópio são sempre número inteiro. Então, a gente vai sempre pegar o número menor e o número maior deixar disponível. A gente vai escolher durante o processo de laringoscopia. E um outro ponto importante é que nas crianças, a gente pode utilizar a lâmina reta ou a lâmina curva, dependendo da disponibilidade e da experiência. Sendo que, quando a gente utiliza a lâmina reta, a gente não coloca a lâmina do lado direito, a gente acaba colocando no meio da língua e expondo a epiglote. E para confirmar a intubação, temos várias formas. A primeira, que vai ser que a gente não observa ruídos na região epigástrica através da ausculta, e vamos ter sons respiratórios de forma bilateral, ou seja, tanto ápices e bases do hemitórax direito e também do esquerdo.
vai haver uma elevação simétrica do tórax, já que o tórax vai estar se expandindo e, consequentemente, vai entrar e sair dos gases. Se o paciente tem uma saturação mais baixa, vamos ter uma melhora da cianose e também podemos verificar através da capnografia o CO2 expirado, que vamos garantir que o paciente está entubado. E também podemos confirmar através da oximetria de pulso. Se era um paciente que inicialmente saturava 50, 70, 80, com a intubação, ele melhora esses níveis de saturação. E também vamos ter os cuidados imediatos pós-intubação. O primeiro, que vai ser insuflar o CAF, sempre devemos insuflar para evitar escapes dos gases que acabam retornando através dos brônquios, e checar o posicionamento do tubo, através do estômago, pulmão esquerdo e pulmão direito, para então realizarmos a fixação do tubo. Se necessário, podemos também aspirar o tubo orotraqueal através da técnica asséptica com luva e também sonda estéreo. E também vamos ajustar o parâmetro do respirador, inicialmente colocando uma FO2 de 100%, principalmente naqueles pacientes mais graves que não saturavam bem antes da intubação. E também devemos checar os sinais vitais, como frequência cardíaca, ritmo cardíaco, pressão arterial e saturação de oxigênio. Devemos destacar a pressão arterial, já que é comum, após a intubação, que o paciente acabe ficando um pouco hipotenso. É por isso que, geralmente, na urgência, a gente tende a evitar a utilização de midazolam ou propofol, já que o paciente tende a ter maior redução da pressão arterial. A gente acaba utilizando a cetamina ou, então, o etomidato. E também nós vamos utilizar outras formas importantes, de outros cuidados. Também iniciar a sedação e analgesia, se o paciente vai necessitar de sedação, já que ele pode ficar por um longo período entubado, se for o caso de uma doença mais grave. Elevar a cabeceira a 30 graus. Também podemos solicitar raio-x de tórax para checar o posicionamento do tubo. O ideal é que esteja pelo menos 2 centímetros acima da carina, já que dessa forma o tubo não vai estar seletivado. Solicitar a gasometria arterial após 30 minutos de ventilação, já que a gente, nesse período de 30 minutos, a gente já pode verificar como estão os parâmetros do paciente e, se necessário, a gente vai reajustar e reduzir essa FO2, de forma que a gente tenha uma pressão de oxigênio de pelo menos 60 e uma saturação maior do que 90%. E, se for necessário, a gente também pode passar uma sonda nasogástrica e manter aberta para drenar as secreções do estômago. E também uma sonda vesical para verificar o débito urinário. E, se for um local que tenha como verificar a pressão do CAF, a gente pode utilizar esse dispositivo que é o mano-vacuômetro, e que vamos manter essa pressão em torno de 20 centímetros de água. A gente viu até agora uma intubação fácil, mas, porém, em algumas situações, o paciente pode ter uma via aérea difícil, que a gente pode classificar em intubação traqueal difícil e via aérea difícil. A intubação traqueal difícil ocorre quando a inserção do tubo pela laringoscopia convencional requer mais de 3 tentativas ou então mais de 10 minutos, ou seja, um tempo bem acima do necessário, que são em torno de 1 minuto para uma laringoscopia ideal. Já a via aérea difícil é uma situação mais complicada, já que é aquele paciente que um médico experiente não consegue nem mesmo ventilar com máscara
e também tem dificuldade para realizar a intubação. Consequentemente, a gente deve traçar estratégias para esse paciente com via aérea difícil. Desde a utilização de outros dispositivos, como, por exemplo, máscara laríngea com bitubo, ventilação a jato, cricotireoidostomia e traqueostomia, que são as formas mais utilizadas para manipular a via aérea difícil de um paciente. Dessas, a mais comumente utilizada é a máscara laríngea, já que ela vai ser mais fácil a sua utilização. A máscara laríngea vai ser uma alternativa para situação de máxima emergência, quando não intuba e também não consegue ventilar o paciente. Ela vai ser de fácil aprendizagem, já que não vai precisar de um laringoscópio para a sua utilização. E é possível inserir em pessoas que têm até uma abertura bucal de em torno de 1 centímetro entre os incisivos. E já foi visto na literatura que os critérios de intubação não têm correlação com a passagem da máscara laríngea. Por isso que em pessoas que não foi possível a intubação, a gente pode colocar a máscara. A máscara vai ter essa região inferior em que vamos acoplar na orofaringe do paciente. E vamos ter essa parte do tubo mais alongada, que vai corresponder à estrutura semelhante ao tubo orotraqueal. E também vamos ter um balonete para a gente insuflar, que é justamente essa região mais amarelada. Diferentemente do tubo orotraqueal, que a gente utiliza a idade, na maxilaríngea vamos utilizar de acordo com o peso. Vamos ter o tamanho 1, que é para neonatais menor do que 5 quilos, o 1,5 de 5 a 10 quilos, o tamanho 2 de 10 a 20 quilos, o 2,5 de 20 a 30, o 3 de 30 a 50, e aí vamos ter as adultas, que são 4, 5 e 6. 4 de 50 a 70 quilos, 5 de 70 a 100 e 6 acima de 100 quilos. E o que a gente observa é que quanto maior o tamanho da máscara, maior quantidade de ar devemos insuflar. Por isso que, por exemplo, na máscara neonatal, a gente só utiliza 4 ml. Porém, na máscara 6, que é geralmente para pacientes obesos, a gente acaba colocando 50 ml de ar para insuflar. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como se realiza o processo de utilização da máscara laríngea. Então, inicialmente, a gente vai desinsuflar a máscara laríngea. E também vamos utilizar uma lidocaína geleia para lubrificar a passagem pela orofaringe. E, na sequência, vamos introduzir através da boca sem utilizar laringoscópio, até atingir uma resistência. E, na sequência, vamos insuflar o balonete de acordo com a quantidade de ar necessária. E vamos observar a expansibilidade dos pulmões. Em alguns dispositivos de mascularinge, a gente tem como aspirar secreções através da máscara. Vai ter justamente esse espaço para a passagem de uma sonda.
E, na sequência, a gente vai realizar a fixação, da mesma forma que utilizada com o tubo orotraqueal. Um outro dispositivo vai ser o combitubo. O combitubo, ele é semelhante ao tubo orotraqueal, porém ele não vai ficar lá na traqueia e brônquios. Ele vai passar diretamente para o esôfago. Porém, ele vai ter dois, dois balonetes para fazer com que o ar não vá para o esôfago. Vamos ter um balonete superior e um balonete inferior. Então, o balonete inferior vai ficar lá no esôfago e o superior vai ficar na região da orofaringe. Consequentemente, através desses orifícios, os gases vão entrar e sair através da traqueia. Temos também um dado importante, que é o sistema Vortex, que ele visa utilizar o uso racional de condutas, em que, de acordo com o grau de capacitação, a gente programa uma possível via aérea difícil. E a gente precisa lembrar que a prioridade vai ser sempre ofertar oxigênio, de forma que o paciente tenha uma saturação adequada. Dessa forma, a gente vai limitar o número de tentativas de intubação orotraqueal e, se for possível, despertar o paciente. Para isso, temos um algoritmo de manuseio da via aérea do paciente. Inicialmente, a gente faz aqueles procedimentos que já tinha citado anteriormente, que são otimizar o posicionamento, pré-oxigenar, adequar bloqueador neuromuscular, se não foi realizado, laringoscopia direta ou com videolaringoscópio. Podemos também realizar manipulação laríngea externa, utilização de bugie, que é um fio-guia, porém é parecido com um fio-guia, só que ele é totalmente de plástico e pode ficar na traqueia do paciente para facilitar a introdução do tubo. Podemos realizar também compressão cricoide e sempre mantendo a oxigenação adequada. Se houve falha, a gente vai partir para um plano B. Esse plano B, inicialmente, é um dispositivo supraglótico, sendo que o mais utilizado é a máscara laríngea. Se o paciente ficou com a máscara laríngea, ele vai permanecer por um tempo até que se garanta uma via aérea definitiva, como, por exemplo, uma traqueostomia, se o paciente não conseguir ser entubado, já que a maxilaríngea não é considerada uma via aérea difícil. Se houver falha ainda da utilização da maxilaríngea, a gente vai observar o que pode realizar. Se for apenas um procedimento cirúrgico, a gente desperta o paciente. Porém, se não conseguir a passagem da maxilaringe, a gente pode evoluir para uma traqueostomia ou cricotireoidostomia, sendo que a gente vai ventilar novamente sob máscara e, em seguida, fazer o acesso cervical de emergência. A cricotireoidostomia, por ser de mais fácil realização, ela acaba sendo a preferencial, com exceção de crianças. Já que a criança, devido a ter uma anatomia mais frágil, acaba, se for realizada uma crico, tem maior prejuízo para o desenvolvimento dessas estruturas. Por isso que se prefere a traqueostomia. E o outro ponto da aula é a monitorização. Na monitorização, a gente vai realizar uma aferição contínua ou quase contínua das variáveis do paciente ao longo do tempo.
E dessa forma, vamos guiar tanto o diagnóstico como o tratamento. E vamos monitorizar, prevenir, avaliar, avisar e agir de acordo com a necessidade do paciente. Nessas imagens, vemos alguns pontos, alguns parâmetros a serem analisados, desde a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, mas também podemos observar pressão arterial, curva de capnografia, pressão arterial não invasiva, tudo isso a gente pode utilizar na monitorização. A monitorização básica é aquela que não vai invadir o paciente. Dessa forma, vamos ter a frequência cardíaca, o eletrocardiograma contínuo, saturação de oxigênio e frequência respiratória, avaliação da diurese, pressão arterial não invasiva, temperatura e também capnografia. O eletrocardiograma, ele é utilizado já que tanto os anestésicos como o procedimento cirúrgico pode realizar alterações agudas na atividade cardíaca. Dessa forma, o eletrocardiograma serve tanto para verificar a frequência cardíaca, já que durante o processo cirúrgico a gente pode ter tanto a diminuição, que é a bradicardia, como o aumento, que é a taquicardia. Além disso, observar possíveis arritmias através da análise do ritmo cardíaco, presença de distúrbios de condução, alterações eletrolíticas e também presença de isquemia miocárdica. Para isso, a gente vai observar aquelas características padrões do eletrocardiograma. A onda P, que é essa onda inicial, o complexo QRS e, por fim, a onda T. Um ponto importante é que no paciente da anestesia, a monitorização do eletrocardiograma, acabamos utilizando somente 5 eletrodos, que são 2 superiores, 2 inferiores e um quinto para observar a derivação V, que é justamente esse mais central, em que, de acordo com a localização, a gente pode ver a derivação V de V1 até V6. Então, vamos ter o superior no braço esquerdo, o braço direito, e os inferiores correspondendo à perna direita e também à perna esquerda. E vamos ter as derivações V de acordo com o posicionamento do quinto eletrodo. Se um pouco à direita do externo, vamos ter V1. Um pouco à esquerda, V2, e assim sucessivamente, até próximo da linha axilar, que vai corresponder a V6. Então, de acordo com esse distanciamento, vamos ter V2, V3, V4, V5 e V6 na linha axilar. Vamos ter também diferentes padrões para verificar o ritmo cardíaco. Vamos ter um padrão americano, que é vermelho e preto do lado direito e amarelo e verde do lado esquerdo. E vamos ter também o padrão europeu, que acaba invertendo um pouco. Preto e vermelho do lado esquerdo e branco e verde do lado direito. Sendo que a derivação V, no padrão americano, vai ter um eletrodo branco e no padrão europeu vai ter um padrão marrom. E um ponto importante na utilização da monitorização pelo eletrocardiograma é verificar possíveis arritmias. Desde infradesnivelamento de ST, como vemos aqui nessa primeira imagem, o ritmo inicialmente estava normal, porém acabou tendo esse infra. Não está a linha reta como estava inicialmente. E vamos ter também o supra. O supra, temos a linha de base e o complexo QRS para a onda T acaba estando mais elevado. Nesse supra, a gente já pode estabelecer um infarto agudo do miocárdio.
Porém, em determinadas situações, a gente pode também infarto com infra de ST. Daí a necessidade de realizar outros exames e o eletrocardiograma completo, através das 12 derivações, se a gente observar alguma alteração através da monitorização com o eletrocardiograma do monitor. Podemos monitorizar também a pressão arterial do paciente. A forma não invasiva, ela vai ser automatizada. E dessa forma, a gente tem como programar para o monitor medir a pressão arterial de acordo com um determinado tempo, por exemplo, 5, 10 minutos, 15 minutos, de acordo com o porte da cirurgia. Lembrar das características da colocação do manguito da pressão arterial, que deve ser posicionado 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital e com o centro da bolsa inflável centralizado sobre a artéria radial. No manguito da pressão, sempre vai ter uma marcação para estabelecer a artéria. Consequentemente, a gente vai colocar justamente nesse local, para termos uma pressão arterial mais fidedigna. E também a gente deve observar se a bolsa de borracha está envolvendo em torno de 40% a 50% da circunferência do braço. Nem utilizar manguitos folgados, nem também manguito apertado, já que pode alterar os níveis pressóricos. Nessa técnica, a gente utiliza a técnica da oscilometria, em que o manguito vai ser insuflado até um valor próximo à pressão arterial sistólica, presumida pelo monitor. Em seguida, o monitor vai esvaziando em torno de 4 a 10 milímetros de mercúrio, para então estabelecer a pressão arterial média. Então, com base nessa pressão arterial média, o monitor ele faz um cálculo estabelecendo as pressões arteriais sistólica e diastólica. E a partir daí, temos o cálculo da pressão arterial média, em que temos a pressão arterial sistólica, mais 2 vezes a pressão arterial diastólica, dividido por 3. E, por sua vez, temos também a monitorização invasiva da pressão arterial. Para isso, a gente vai precisar cateterizar uma artéria através de um gel. Geralmente, ela é utilizada nos casos em que se esperam grandes variações da pressão arterial. Por exemplo, cirurgias de porte maior que têm maior predisposição a ter maiores sangramentos. Ou então, quando se precisa uma hidratação mais vigorosa e precisamos estabelecer um controle adequado. Além disso, devemos verificar quais comorbidades o paciente apresenta, se nessa situação precisa de uma monitorização mais minuciosa. E também se vai ser necessário dispor de amostra de sangue para exames laboratoriais, por exemplo, gasometria e dosagem de hemoglobinas seriadas. Aqui são utilizados principalmente nas cirurgias de grande porte, como, por exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgia oncológica, neurocirurgia. Daí a necessidade de uma pressão arterial invasiva, tanto para verificar os níveis pressóricos durante a cirurgia, mas também para facilitar a coleta dos exames no intraoperatório, já que o paciente não vai precisar ser furado várias vezes para a coleta desses exames. E vamos ter diferentes locais para a punção das artérias, desde a artéria radial, temos também a artéria pediosa e também a artéria femoral. São basicamente os 3 locais mais utilizados para cateterização de uma artéria, para pressão invasiva. Porém, por ela ser invasiva, a gente vai ter algumas complicações possíveis, desde o comprometimento vascular, como, por exemplo, trombose, hematoma e espasmos vasculares,
desconexão e, consequentemente, pode haver sangramento excessivo no paciente, injeção acidental de drogas, já que pela artéria a gente não administra drogas, apenas pela via venosa. Pode acontecer infecção local e sistêmica, se o paciente ficar por um período prolongado com essa cateterização. Pode acontecer lesão nervosa, já pela localização das artérias ser próximas a nervos, acaba tendo uma compressão desses nervos e, consequentemente, uma neuropatia. Também podemos ter formações de aneurismas ou fístulas arteriovenosas, necrose e gangrena dos dedos, já que a artéria radial ela vasculariza os dedos, fenômenos de embolia, tanto distal como proximal, e também embolização da artéria vertebral, se porventura for realizada uma punção maxilar. Dessa forma, a gente deve sempre pesar a necessidade de uma pressão não invasiva e uma invasiva. Se for um procedimento menor, a gente acaba utilizando uma pressão não invasiva, já que tem um baixo custo e é de fácil aplicação. Também vai ser de fácil manutenção e precisa de um posicionamento adequado do manguito. Porém, vamos ter algumas desvantagens. A demora da medida, já que a gente não vai ter uma medida instantânea da pressão arterial. Geralmente a gente verifica a cada 5 minutos. A monitorização, na verdade, a movimentação pode acabar dificultando um pouco a medida, fazendo com que o paciente tenha medidas incorretas. E pacientes hipotensos e com perfusão baixa acaba tendo certa alteração na medição, nem sempre sendo possível a verificação da pressão arterial. Já a invasiva vai ter um custo maior, já que precisa de materiais especiais, mais riscos de complicação, precisa de pessoal especializado e de determinado tempo, e também precisa ser realizada manutenção periódica, já que por estar em uma artéria, acaba tendo necessidades especiais. Porém, a monitorização invasiva, ela vai ser mais precisa e rápida, já que a cada batimento a gente vai ter um nível pressórico verificado através desses parâmetros. E aí temos também a saturação de oxigênio. Esse é muito importante porque vai verificar como está a oxigenação tecidual. Para isso, ele utiliza uma luz infravermelha que vai incidir de cima para baixo e, consequentemente, observar os níveis da hemoglobina oxigenada. Consequentemente, a gente observa que em ambiente onde a fração é de 21%, temos saturação em torno de 96% a 100%. E, de acordo com a necessidade do paciente, a gente acaba administrando maiores proporções de FO2 para estabelecer uma pressão parcial de oxigênio em torno de 90 a 100 e estabelecer uma saturação de pelo menos 92%. Dessa forma, vamos ter uma adequada oxigenação do paciente. Aqui temos algumas situações importantes, mas para exemplificar, eu vou trazer algumas condições que alteram a dissociação da hemoglobina, como, por exemplo, a acidose e a alcalose acabam tendo reflexos na saturação de oxigênio de acordo com os níveis de pH. E um outro parâmetro que a gente utiliza é a capnometria e capnografia. A capnografia, a gente vai mensurar o CO2 presente nos gases respiratórios. Dessa forma, a capnografia vai ser basicamente essa curva em que vamos ter determinados parâmetros. O ponto mais alto vai corresponder à expiração, e essa região
descendente vai corresponder à inspiração. Ele, na verdade, a capnometria vai verificar o posicionamento do tubo traqueal, se vai estar de forma adequada na traqueia, já que se o tubo estiver presente no esôfago, acaba não tendo uma curva tão fidedigna da capnografia. Vai avaliar também a integridade do circuito de ventilação, já que se houver vazamento, a capnografia também não vai ter aquele parâmetro. Podemos também estimar o débito cardíaco, se o paciente tem um débito adequado, e também ajustar os parâmetros de ventilação com base no valor apresentado da capnografia. Por exemplo, se o paciente tiver uma capnografia alta, maior do que 45, a gente pode estar ventilando o paciente com um volume pequeno. Dessa forma, a gente acaba aumentando um pouco o volume para ter um nível adequado da capnografia. E vamos ter basicamente dois tipos de capnógrafo. Vamos ter o não aspirativo, em que a amostra vai ser analisada diretamente no percurso. É esse dispositivo maior, aqui como vemos nessa figura. E vamos ter o aspirativo, em que o circuito de ventilação vai ser analisado à distância, que é basicamente essa linha mais fina. E, dessa forma, a gente é capaz de observar quais valores de CO2 o paciente está exalando. Dessa forma, vamos ter diferentes fases. Vamos ter a fase 1, que corresponde à exalação do gás oriundo do espaço morto, que é essa região mais ascendente. Vamos ter a fase 2, que é o aumento súbito do nível de CO2 até atingir o platô, e a fase 3, que vai corresponder justamente ao platô do CO2. E, por sua vez, vamos ter uma curva descendente que vai corresponder à inspiração. Um ponto importante é que as doenças respiratórias fazem com que esse platô não seja um platô propriamente dito, acaba tendo uma certa elevação, de certa forma, devido à resistência com que o paciente tem para realizar a ventilação. E a fase 0 vai corresponder justamente à inspiração, que é essa linha aqui. Algumas doenças, elas acabam alterando a curva de capnografia. Nessa daqui, por exemplo, a capnografia vem diminuindo aos poucos o seu volume, o que pode sugerir que está acontecendo uma hiperventilação, ou seja, estamos ventilando com um volume maior do que seria necessário, já que a curva do CO2 vai estar diminuindo. Inversamente, vamos ter a curva B, já que vai aumentar aos poucos, indicando uma hiperventilação. Nessa fase C, houve a interrupção da capnografia. Consequentemente, pode sugerir que não houve, na verdade, que houve uma desconexão do circuito e o paciente não está sendo ventilado de forma adequada. Temos também uma situação em que a capnografia não atinge a linha de base, como vemos essa linha D. Dessa forma, pode ser por conta de reabsorção de CO2 devido a alterações no aparelho de anestesia. E na letra E temos aquela curva que eu tinha falado anteriormente. Temos uma elevação do que deveria ser um platô. Isso pode ser decorrente de doenças respiratórias, como, por exemplo, a asma e a DPOC. E no tipo F, a gente vai ter curvas acessórias. Vamos ter aquela normal e uma logo em seguida de tamanho menor. Aqui já vai indicar que o paciente está respirando, ou seja, tem o componente ventilatório da ventilação mecânica do aparelho, e temos também um segundo componente que vai ser do próprio paciente. E também a gente sempre deve observar,
possíveis alterações da capnografia, o aumento e também a diminuição. Quanto ao aumento do CO2, pode ser devido a alterações do próprio aparelho de anestesia, ou então quando o absorvedor de CO2 está saturado, ou seja, temos uma maior quantidade de CO2 no aparelho, o fluxo de gases está inadequado, ou seja, devemos aumentar o fluxo para corrigir o CO2. Pode estar acontecendo fugas no sistema, ou então uma ventilação insuficiente, ou seja, estamos colocando um pequeno volume para o paciente na ventilação mecânica. E temos também condições de diminuição da capnografia, desde a hiperventilação até mesmo a apneia, quando tem a ausência total da capnografia, a obstrução da via aérea ou então uma desconexão do sistema, já que com essa desconexão, como não está havendo nem entrada nem saída de gases, consequentemente, vai ficar uma linha reta inferior, não vai gerar aquelas curvas. E outro ponto importante é que a gente pode diferenciar se o tubo está na traqueia ou se está no esôfago. Na traqueia, vamos ter sempre essa curva ascendente. Já quando houve a intubação do esôfago, pode acontecer de ter pequenas curvas. Porém, com o passar do tempo, essas curvas acabam ficando ausentes, indicando que não houve a intubação traqueal. Pronto, é isso, pessoal. Vou ficar para tirar algumas dúvidas que precisarem. Alguém tem alguma dúvida, quiser mandar pelo chat, eu falo lá, pode ficar à vontade. Já gostaria de agradecer ao senhor, Dr. Gilielson, pela aula excelente. Nós da LACAS ficamos muito agradecidos, foi ótimo. Agradeço ao convite, pessoal. Estamos à disposição. Se quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto, fazer bem bonito. Bora, galera, ligar a câmera para a gente tirar a foto, o print.